Igreja Cristã Evangélica de Parintins. Jesus Cristo, nosso fundamento. 50 anos de evangelização. Falar da Igreja Cristã Evangélica de Parintins é falar do abençoado início do meu ministério pastoral. Igreja que me acolheu ainda jovem, com 26 anos de idade, recém-formado do seminário, com muita pouca experiência, precisando mais de orientação e ajuda do que com a capacidade de orientar e ajudar, porém, com muita vontade de servir. Falar da Igreja Cristã Evangélica de Parintins, neste momento, é voltar aos anos de 1973 a 1982. É falar da querida família que me adotou carinhosamente desde o primeiro momento que aqui cheguei, em 1973. João Antônio da Cruz Filho e Valdenice Melo da Cruz e sua família. É falar de Noé e Valdereis, que confiaram a mim a sua linda filha Leni como esposa, da minha consagração ao ministério, que foi no mesmo dia do nosso casamento. É falar do nascimento do nosso filho Davi Samuel. Falar da Igreja Cristã Evangélica de Parintins é falar do conselho da igreja do meu tempo, que era constituído pelos diáconos Fernando Maia, João de Souza, Alcino, José Terço Mendes, Josias de Souza, Noé Silva, Joquinha e Chico de Souza. Falar da Igreja Cristã Evangélica de Parintins é falar do meu amigo Benedito Manso, que me ajudou muito em todos os projetos da igreja, sempre ao meu lado, como bom amigo, nas campanhas bem-sucedidas da reforma do templo, das aquisições, da nova bancada, da colocação do piso de mosaico, da construção do batistério, da colocação do novo telhado, nova instalação elétrica, bebedouro elétrico, colocação da cobertura do pavilhão. Estas conquistas que para a época em que os recursos eram muito escassos, representavam avanço. O forro da igreja foi contribuição da irmã Vitalina Azedo. A moderna aparelhagem de som, com o mais avançado órgão elétrico da época, foi contribuição de Carlos Alberto Silva, residente em Manaus, empresário bem-sucedido na capital, filho da família Silva, Esmeraldo, neto da irmã saudosa Teresa Silva. Mais tarde seria conhecido como prefeito Carlinhos da Carbrais. Na consagração do moderníssimo órgão, houve uma grande festa na igreja, com convidados especiais, coral e muita bênção espiritual. Jesus é a rocha da minha salvação, sua bandeira sobre mim é o amor. Jesus é a rocha. Falar da Igreja Cristã Evangélica de Parintins é lembrar de tantas pessoas queridas, alguns ainda vivos, outros já na morada eterna. Abel e Olímpia, Chico de Souza e Alaides, José Terço Mendes e Rocilda Mendes, que em tempos passados doaram o terreno para a construção deste templo. Davi e Elvira Sixu, Valdemar e Bela Sixu, Celeste Maia, Teresa Silva e Elcia, Lila Maia, seus filhos Heraldo, Enéas, Heróito. Lembramos de Dona Chiquinha Azedo, João Pacheco, Coraci e Raimunda, Juvenília e família, Teunas e Raimunda, Francisco Farias e Valmira, Arinos, Morena e Erundina, Mateus Ribeiro, Lelé e Alciteia, Oséias, Maria Barbosa,
João Batista e Raimunda do Zé Miri, Fabriciano Ribeiro, João de Souza e Augusta, Ana Adélia. Posso estar sendo injusto não mencionando os nomes de outros queridos irmãos que foram tão importantes para mim e para a igreja no meu tempo. A memória pode estar me traindo. Mencionando Fernando Maia, consagrado pastor emérito, faço homenagem a todos os nomes que me esqueço neste momento. Falar da Igreja Cristã Evangélica de Parintins é agradecer a Deus pelos 9 anos e alguns meses que servi a Deus nesta igreja. Hoje, aqui também comemoro meus 40 anos de pastor bem-sucedido, desde que aqui fui consagrado, após a convenção de 1975, sediada aqui neste templo, cujos pastores ficaram para prestigiar a minha consagração e casamento com Leni, que foram no mesmo dia, no dia 1º de fevereiro daquele ano. Falar da Igreja Cristã Evangélica de Parintins é falar da própria cidade de Parintins, que me adotou como um dos seus cidadãos, outorgando-me o título honorífico de cidadão de Parintins, através da Lei 07/80 AEPMP, de 11 de junho de 1980. Esta igreja que comemora seu cinquentenário, na verdade, sua história reúne 75 anos. Como integrante da missão neotestamentária, com sede na Argentina, foi plantada em terras parintinenses no ano de 1940, pelo missionário brasileiro José Pena Ribeiro, na localidade Miriti, sendo o mesmo transferido para a cidade de Santarém. Assumiram o trabalho os missionários ingleses Alexandre e Iva Hudson. Este templo foi construído na ausência do casal, que saiu de férias para a Inglaterra, e em sua volta encontraram o edifício construído pelo missionário canadense da mesma missão, Dionísio Peipe, em terreno doado pelo casal José Terço e Inhá. A sua primeira reforma foi em 1980, na nossa gestão. Em 1965, aconteceu a filiação da igreja à Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil, a ICEB. Esta comemoração, portanto, marca 50 anos como Igreja Cristã Evangélica, tendo sido seu primeiro pastor, pastor Rivaldo de Souza Melo, filho desta igreja, que estudou no antigo Instituto Bíblico do Maranhão, em São Luís, com outros jovens também da igreja, como Fernando Maia, Elcia Reis e Silva, Edna Barbosa e Laura Ribeiro. A ida desses estudantes ao seminário em São Luís e sua convivência com os cristãos evangélicos da ICEB contribuíram para que os demais membros da igreja se indispusessem a continuar com a missão, resultando no desligamento da missão neotestamentária, cujo relacionamento já vinha estremecido desde a saída de Dionísio Peipe da referida missão, por ela não ter concordado com a construção do templo em 1952, o que causou grande desavença entre os mesmos. A discordância resultou em separação, saindo alguns membros da igreja e formando outro grupo, que alugaram uma casa e continuaram chamando Casa de Oração da Missão Neotestamentária, por não adotar a hierarquia de qualquer outra denominação, nem a construção de templos. A missionária Iva, já viúva, em visita a Parintins,
veio à nossa igreja em 1978 a nosso convite, e os laços quebrados há muitos anos com irmãos mais antigos foram reatados. Glória a Deus! E assim ela voltou para a Inglaterra, sua terra, de onde não mais voltou ao Brasil. Havia, portanto, realizado um trabalho durante muitos anos, um grande trabalho, com seu esposo Alexandre, aqui no Amazonas. Foi ela e seu esposo que tiveram de enfrentar a maior fúria da igreja dominante contra os crentes em Parintins. Relata a história que numa noite invadiram a igreja, casa de oração, quebrando a porta de entrada, danificando todos os bancos, o púlpito, o órgão, o espectromaxis, rasgando bíblias e inários e expulsando daqui todos os crentes na escuridão daquela noite fatídica em Parintins. Os crentes se protegiam do interior da igreja da feroz perseguição do alemão padre Victor, que respondia pela paróquia de Nossa Senhora do Carmo de Parintins, antes da prelazia. O religioso foi embora e a perseguição cessou. Com a saída do pastor Rivaldo, assumiu o pastorado da igreja o pastor José Ferreira Leite e Edna Barbosa Leite, em agosto de 1969, ficando até 1973, quando a igreja sem pastor, em abril daquele ano, convidou o jovem Lucimar Rocha, que foi empossado em setembro daquele ano pelo presidente da Junta Regional Amazônica, pastor Zacarias Matos Monteiro, já transcorridos 5 meses à frente da igreja, sem a posse legal, dado as dificuldades para a vinda do presidente da extensa região. No meu pastorado, que durou mais um pouco de 9 anos, veio o elenco de realizações. Fizemos também muitas viagens evangélicas, visitas nas congregações do Zé Miri, dando assistência aos crentes no Paraná de Parintins, irmã Zadi, irmão Carlos, filhos do irmão Alfredo Sixu. Nas nossas andanças, sempre nos acompanhou o diácono Davi Sixu, na canoa da igreja. Às vezes, a remo, fomos ao Zé Miri com João Pacheco. Estivemos muitas vezes visitando os irmãos Farias, na localidade Miriti, na margem do rio Amazonas, em grandes comemorações. Alexandre Farias é o nome que não deve ser esquecido. Depois de muitas visitas ao Imbaubau, nasceu ali a comunidade, que foi organizada tendo como membros uma grande família, filhos e netos do irmão Eugênio Silva, nascido em Coimbra, Portugal, tendo vindo para o Amazonas ainda criança, pai dos irmãos Victor e Aurélio, e esses pais de Trindade e Domingos, que se tornaram os principais dirigentes da comunidade Imbaubau, hoje Monte Sinai. Nestes 50 anos, Deus tem abençoado grandemente esta igreja e já serviram aqui outros pastores.
O pastor Humberto, na sua primeira gestão, foi quem me sucedeu, constituindo aqui a sua família, casando-se com Claudete. Depois veio Angelino. O pastor José Carlos, 7 meses, que também casou com uma filha da igreja, e Antonilson. O pastor Humberto, pela segunda vez, é pastor desta igreja, com um longo ministério abençoado e frutífero, também com muitas realizações. É o pastor do mais longo ministério nesta igreja, com 26 anos. Quando lá no céu a trombeta estrugir, Sua Majestade vai surgir, coroado em glória, todos hão de assistir. Sua Majestade vai surgir. Lá vem o Rei, o céu se abriu, a profecia esperada se cumpriu. Louvai o Rei com muito amor, Sua Majestade já chegou. Nosso universo par impar irá se abrir. Sua Majestade vai surgir. O mundo de pecado deixará de existir. Sua Majestade vai surgir. Lá vem o Rei, o céu se abriu, a profecia esperada se cumpriu. Louvai o Rei com muito amor, Sua Majestade já chegou. Deus continue abençoando ricamente esta igreja, que ela continue fiel, cumprindo a sua missão aqui na terra, a sua missão de evangelização, até que Ele venha. Cristo breve virá, pois assim prometeu, tua igreja buscar e levar para o céu, pra gozar na sua luz. Oh, não vai demorar mais um pouco de tempo, nosso mestre virá buscar tua igreja fiel, pra consigo visar para sempre no céu. Jesus Cristo virá, pois assim